Olá, Rosane Bonaparte, atriz, cantora, compositora, poetisa, professora. Me atrevo a tudo isso porque eu fui atriz do Antunes Filho no CPT, Centro de Pesquisas Teatrais do Sesc Consolação. Ele faleceu no dia 2. Infelizmente eu não pude estar presente no velório, mas ele tinha me avisado que ser ator de teatro não dava dinheiro. Mas sempre que eu ia a São Paulo, eu ia lá conversar com ele, bater papo com ele. Eu queria postar uma série de vídeos falando um pouquinho sobre ele, porque como eu estou em Santa Catarina, não estou lá no eixo Rio-São Paulo, eu não tive a oportunidade de conversar com as pessoas sobre isso. Eu queria passar a minha experiência. Eu já passo aqui minha experiência aqui em Santa Catarina já há 15 anos, fazendo teatro, dando aula, montando performances, agora cantando minhas músicas autorais. E tudo que eu faço, que sempre fiz, sempre teve o Antunes, né? Como referência. E para mim está sendo muito difícil aceitar. Está muito duro para mim e com certeza para muita gente que realmente o amava de verdade. E compreendia o que ele queria dizer sobre o artista, sobre o ator, sobre o jogo do ator, sobre a impermanência, sobre a dança dos contrários. Eu entrei em 1993... um pouquinho depois do Trono de Sangue, Macbeth, que eu assisti e fiquei impressionada. E em 93 foi um ano em que o CPT teve muita concorrência, ele decidiu abrir para muita gente, porque ele sempre gostou da renovação. Eram 2.000 atores para 20 vagas. Foram 3 testes bem difíceis, uma cena de um texto clássico e uma cena de um texto contemporâneo. Você escolhia uma dupla e fazia. Se a tua dupla caía, não fosse aceita, entre os aceitos, você escolhia uma outra pessoa e fazia mais um teste, um clássico contemporâneo. Se a tua dupla caía, não conseguia entrar, você escolhia mais uma pessoa e ia para o 3º teste. No 4º teste era uma entrevista, e quando eu passei, eu jamais vou esquecer que ele falou assim para mim: você precisa do CPT, você precisa dos exercícios do CPT, você precisa assistir os filmes do CPT, você precisa ler os livros do CPT. Você precisa ficar no CPT. Aí eu comecei a chorar. E a primeira vez que a gente fez uma roda com ele foi no palco do Teatro do Sesc Anchieta. Eu lembro muito bem dele com o cachimbo na boca. Ele tinha 67 anos, eu tinha 30. Eu já tinha vivido muita coisa na minha vida. E ele sempre me respeitou muito por isso. E quando eu contei minha vida para ele, as coisas difíceis que eu já tinha passado, já tinha perdido o pai, já tinha perdido minha irmãzinha, já tinha me separado, ele falou: que bom, usa isso tudo no teu teatro. E com 2 meses de CPTzinho, ele me chama, manda o Portela, o Walter Portela, que é um ator que também já faleceu, pediu para eu estar na sala de ensaio, no 7º andar, para ensaiar com ele a partir da 1h da tarde, Vereda da Salvação. Jogou o texto na minha mão, aquela noite eu nem dormi. E a minha personagem era Conceição. Ele me colocou no coro e depois ele foi escolhendo quem ia fazer o quê, né? E eu inicialmente era para fazer uma mulher que perdia um bebê assassinado, né, pelos fanáticos religiosos. Tem uma cena que é incrível que o Melo faz, que era ótima. Mas depois ele me resolve dar a Conceição, que era a mais fanática das meninas lá que seguiam o Melo, que se dizia Jesus Cristo. Enfim, é uma peça muito importante, deve ser lida, de Jorge Andrade. Fala sobre os agregados de fazenda, sobre a questão da terra, né? Sobre a questão do trabalhador da terra, do latifúndio. É muito interessante, muito importante, foi uma história verídica. E todo o processo de figurino, de adereço, lá no CPT é uma coisa muito especial, porque ela é desenvolvida de acordo com a encenação de cada personagem. Então nada está pronto para você vestir. Ó, esse é figurino. Não, o figurino tem a tua cara. Eu sempre gostei disso. O figurino vem como uma segunda pele, vem para te ajudar a contar a história. E a gente bordou todas aquelas túnicas inspiradas em Arthur, Bispo do Rosário. A gente pregava santinho na roupa, porque nós éramos todos os agregados de fazenda que vinham Jesus Cristo e Maria, a única salvação. Maria, Laura Cardoso, Jesus Cristo, Luiz Melo. Quer dizer, eles se transmutam nesse imaginário para tirar aquele povo daquele sofrimento que só trabalhava e não tinha direito a nada. Uma coisa que me marcou bastante foi que eu falava para Antunes que a minha personagem não era submissa como ele dizia que era, porque meu marido bebia muito o marido da Conceição bebia muito, então ela fazia delação, né, na hora ali, dizendo: ele bebeu, porque estava na semana das penitências, não podia beber, não podia comer, só tinha que orar. E ela também dedava as crianças que acabavam comendo escondido, porque não podia, né. E aí
acabou que eu falava para ele que ela era muito dominadora, que ela não era aquela japonesa que ele falava que ela era, que andava atrás do marido, ela andava na frente e mandava nele. E aí ficou a minha versão no final, e eu falei, viu, Antônio, eu te falei que era assim. Ele falou, não, mas você tem que usar todos os chapéus para escolher um. Você ia ficar com a primeira impressão, você teve que experimentar todas as outras impressões para poder dizer que era essa a característica da tua personagem, ou seja, uma dominadora. E um outro fato marcante que aconteceu foi essa cruz aqui, que eu tenho até hoje, desde 1994, 93, que foi quando a gente começou a ensaiar. É o único adereço que o CPT não fez, que foi eu que comprei. Eu amava ir na Praça da República, amava aqueles artesãos incríveis que tinha lá, aquelas feiras hippies de alto nível. Aí eu comprei e comecei a usar no ensaio. Eu falei, Antônio, acho que isso aqui é a cara da Conceição, você deixa eu usar? Ele falou, pode. Perfeito, dona Bonaparte, pode usar. E esse é um objeto do Veio da Salvação que eu tenho guardado com todo carinho, uma cruz no peito, dizendo que ela amava Jesus e ela era uma fanática maluca. Eu tô com muita saudade dele. Desculpa se eu falei muito rápido, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu tenho muitas histórias para contar do Antunes, essa é uma delas. Ele deixou eu colocar um objeto meu em cena. E ele curtia muito a Conceição, ele me deu muita força, o Antunes. Exigiu muito de mim também, foi muito duro comigo. Mas aí os outros atores diziam que ele só pegava no pé de que ele achava que tinha talento. Obrigada, Antunes. Eu te amo. E obrigada a todos os meus companheiros do CPT. Força para todos vocês que trabalharam comigo e aqueles que eu não trabalhei. Eu fiquei no Antunes 5 anos, fiz 3 peças de teatro e vários projetos. Prêt-à-porter, logo no início do Prêt-à-porter, eu fiz um sobre tachismo, sobre pintura tachista, o cinema mudo expressionista alemão, que era uma coisa que a gente sempre pesquisava muito, a dança arquetípica das deusas, e 3 espetáculos incríveis. Depois eu falo dos outros. Essa aqui é a Vereda da Salvação. Obrigado, querido.